Recentemente eu comecei a ler A Expulsão do Outro, do Byung-Chul Han. Eu não li ele todo ainda, mas eu li metade dele praticamente já. E eu já sinto que eu já tô disposta a conversar um pouco sobre ele. Mas como eu não tenho ninguém para conversar, eu decidi fazer um vídeo sobre. E também porque eu gosto desse tipo de conteúdo no YouTube, então eu quero fomentar esse nicho, né, de alguma forma. Apesar de que o meu conteúdo não é nada profissional, eu sou meramente interessada em estudos que tenham essa conotação, assim, mais sociológica. Também dá de considerar psicológica, né? Tanto que é uma crítica que eu pretendo tecer mais adiante no vídeo, assim. E como eu falei, apesar de eu ter lido só metade do livro aí, praticamente, mas já tem sido uma experiência, assim, muito impactante, porque, de fato, o Byung-Chul Han, ele tem essa característica, assim, dele lançar muitas palavras, muita ideia, assim, em poucas linhas. Então, ele é totalmente objetivo na escrita dele, o que torna até um pouco complicado para quem tem para quem não está acostumado, de fato, com essas leituras com um olhar mais sociológico, enfim. Não que eu tenha facilidade, porque ainda é difícil para mim. Na tradução, as pessoas colocam palavras muito interessantes. Eu fico contente que tem palavras novas para eu desbravar, para eu adicionar no meu vocabulário. É uma coisa que eu genuinamente gosto. Mas eu não nego que para ler um livro do Byung-Chul Han, eu preciso estar com alguma fonte que me proporcione a possibilidade de pesquisa. Então, eu preciso ler com o celular do lado ou com o computador perto, enfim. Inclusive, meu computador está aqui, então eu fiz algumas anotações nele que eu gostaria de trazer para o vídeo, enfim. De qualquer forma, então, nesse livro, basicamente, o próprio nome explica, né? O título completo dele é A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje. É um livro curtinho, como a maioria dos livros dele, né? Eu não sei se originalmente os livros são curtos assim também, ou se a editora Vozes, que é quem publica o trabalho dele aqui no Brasil, ela trabalha com esse formato, né, do livro ser de bolsa, enfim, não sei se isso é uma coisa natural do trabalho dele ou se é uma característica da editora aqui no Brasil. De qualquer forma, vale muito a pena a leitura. Do trabalho dele eu já li A Agonia do Eros e Crise da Narração. Então, como esses livros assim que eu já tive contato, e apesar de não ter lido A Sociedade do Cansaço, acho que é um livro assim que não todo mundo, né, mas muitas pessoas que têm contato mesmo que mínimo com essa questão assim de, como eu falei, de uma leitura sociológica do mundo, da contemporaneidade, enfim. Já deve ter ouvido falar Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. É um livro que se popularizou bastante, enfim. E como eu falei, apesar de eu não ter lido, eu já tive contato, já tenho uma ideia do que ele fala sobre, já vi resenhas desse livro, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Espero em breve ter esse contato. Então, como nesses livros que eu já tive contato do trabalho dele, esse é mais um livro que ele tenta explorar essa avaliação do indivíduo na pós-contemporaneidade, né? Pós-contemporaneidade é esse tempo, justamente, né, que se aplica a diversas áreas, mas especialmente na filosofia, a pós-contemporaneidade vai ser essa limitação do tempo, assim, que, se não me engano, eles pegam ali da Guerra Fria em diante, então ali mais ou menos da Guerra Fria até os dias atuais. Claro que essa é uma demarcação que varia muito de acordo com a área que você vai estar observando, enfim, qual é a matéria, dá de dizer assim, né, qual que é o ramo que você vai estar observando esse termo, né, de pós-contemporaneidade. Mas, se não me engano, é algo mais ou menos assim, então é desse momento até os dias de hoje. E pós-contemporaneidade, então, é esse tempo que a gente presencia atualmente, que as coisas estão muito fluidas, né? Que se aplica aquele conceito de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, também super famoso, super conhecido. Então, é justamente esse plano no tempo, né? Esse momento em que o fluxo assim, de conhecimento ele está muito instável, né? Já não existe mais essa busca específica por adquirir uma verdade que explica
que explica a realidade. Então, é uma coisa, assim, não fixa, né? Muito volátil. Então, é uma coisa, assim, que vai se alterando, tem essa possibilidade, sabe? E apesar dessa fluidez, traz várias problemáticas, né? Como o próprio Zygmunt Bauman trabalha no conceito, acho que é um livro que ele tem, se não me engano, Modernidade Líquida, mas ele tem mais de um livro que ele trabalha sobre, se não me engano, esse conceito da liquidez, enfim, é muito interessante. Então, é justamente essa leitura do indivíduo inserido nesse contexto em que o conhecimento não é estável, não existe mais uma aplicação, né? A busca pela aplicação de uma lente teórica que te explica de forma absoluta, né? Parâmetros da realidade. Então, isso já é uma coisa que não faz mais parte, assim, já está datada nos tempos que a gente vivencia. E é justamente observando o indivíduo inserido nesse momento da história que o Byung-Chul Han começa a análise dele, né? Então, nesse livro especificamente, eu li, como eu falei, eu li A Crise da Narração e A Agonia do Eros. A Agonia do Eros é semelhante nesse livro, né? Tanto que ele traz de novo o conceito de Eros aqui, que é essa questão, assim, esse contato, assim, cru, sincero, assim, vulnerável. O Eros, que é esse conceito cru, esse conceito que é atraente para o ser humano, que dispõe ali de uma vulnerabilidade, de uma reciprocidade, né, de uma coisa assim profunda, uma coisa cativante, instigante, enfim. Esse é basicamente o Eros, né? Ele não é uma coisa assim limitada ao erotismo, né? Tanto que na Agonia do Eros ele até fala sobre a questão de erotismo, pornografia, enfim. Então ele faz essa referência na expulsão do outro, mas não é especificamente sobre isso, apesar de, como eu falei, também ser um livro que ele vai lá trabalhar sobre relacionamentos interpessoais dos indivíduos inseridos na pós-contemporaneidade. Então, nesse livro, ele vai estar se aprofundando um pouco mais, se a gente for fazer um paralelo, assim, desse livro com a Agonia do Eros. Isso eu tô fazendo porque, como eu falei, é o livro que eu já tive contato, e é o livro que eu li inteiro, e esse aqui eu ainda não li inteiro. Então, para me ajudar até a estabelecer um raciocínio, enquanto na Agonia do Eros ele vai estar estabelecendo ali, inclusive, uma ótima leitura também. Para ser sincera, eu gostei mais da Agonia do Eros do que eu tô gostando desse aqui, então, enfim. Mas também foi o primeiro livro dele que eu li, então pode ter sido por esse encanto, assim, do primeiro contato. Mas a Agonia do Eros, ele vai estar basicamente olhando essa falta, assim, sabe? Então, é o Eros e uma coisa que circula ele, assim. Então, é essa agonia dele estar preso, dele estar opaco, né? Dele não estar sendo ali aplicado. Enquanto na expulsão do outro vai estar sendo visto, assim, basicamente, essa falta de aplicação do Eros, essa falta de busca de aplicabilidade do Eros nas relações, mas como que o indivíduo vai estar se sentindo em relação a isso. Essa foi a interpretação que eu tive desse livro em relação ao outro até agora. A Agonia do Eros, ela é muito mais sobre o componente em si, enquanto a expulsão do outro vai ser como que o indivíduo fica agoniado de não ter acesso, de não ter a possibilidade do Eros, né? Porque ele não tá ficando habituado a adquirir, a ter contato com esse aspecto, né, com essa faceta, assim, das relações que proporciona, né, essa vulnerabilidade, enfim, essa conexão, assim, que envolve a alteridade, uma coisa, assim, genuína, enfim. De qualquer forma, então, A Expulsão do Outro vai ser um livro que ele vai estar mais voltado para isso, para essa leitura do indivíduo especificamente com esse contexto. Então, ele vai estar muito mais focado, assim, em observar como que o indivíduo vai estar se relacionando com essa agonia do Eros. Então, ele vai estar, até agora, onde eu li, ele trabalhou bastante essa questão, assim, do indivíduo focado numa singularidade, focado, assim, num narcisismo. Ele vai estar falando bastante desses atributos, assim, narcisistas do tempo atual, assim, como que isso é refletido, como que isso é fomentado pelas redes sociais. Muito interessante. E ele traz justamente essa questão da singularidade ser diferente da autenticidade, né? Que hoje em dia, ele vai estar falando ali no livro, né? Que atualmente observa-se a autenticidade como uma coisa, assim, que é buscada
para uma pessoa se diferenciar da outra. Então é aquela priorização assim de eu não quero ser igual ao outro, eu quero buscar coisas que me diferenciem do outro, que me afastem do outro, querendo ou não. Então é essa busca assim por essa validação, por essa rotulação, né, de você ser autêntico, de você ser assim diferente dos outros, que isso com certeza é um estímulo, assim, é um instinto, né, fomentado pelo neoliberalismo, por essa questão do consumismo, né, de você consumir uma coisa para ser diferente do outro. Isso já trazendo uma leitura assim minha, que eu vejo na prática, assim, então é você preocupado com, sei lá, você comprar uma roupa diferente para se destacar do outro, para você realmente você ser baseado assim naquilo que você compra, né? Então, tô comprando coisas assim que me destacam, coisas que me diferenciam, sou autêntico por isso. Então, essa justamente é uma das ideias assim que o Byung-Chul Han ele traz, né? Que o neoliberalismo, né? O capitalismo vai estar ali instigando as pessoas a pensar assim. Então, eu compro produtos diferentes, então por isso eu sou diferente. Só que nisso, né, é muito interessante que ele faz esse link, assim, que por essa disseminação da busca por um consumo que te diferencia, todo mundo busca isso, porque isso é uma coisa fomentada pelo neoliberalismo, e como eu falei, então, por conta disso, quanto mais lucro, melhor. E o lucro, ele é maior quando tem mais pessoas comprando, né? Então, essa é uma ideia que está disseminada ali para todas as pessoas pensarem, quero comprar produtos diferentes para me diferenciar, então vou lá e vou comprar. Então é tudo sobre isso, é tudo sobre você comprar e se diferenciar, e é essa fusão do eu com aquilo que ele consome, né, com aquilo que ele gasta, com aquilo que ele experiencia assim materialmente, né? Então é essa fuga, assim, essa expulsão da subjetividade, tanto que ele até trabalha o conceito de átopos do Sócrates, né, que é aquela coisa assim do indivíduo, né, ser totalmente único, dele ser insubstituível, assim, por quem ele é, de fato, pelo que ele tem a oferecer, assim, mas não de forma assim como uma troca, mas só pelo fato dele existir da forma que ele existe, expressando o caráter, expressando os interesses dele, expressando a personalidade dele. Então ele tem essa característica de se diferenciar, de não ser de ser assim uma figura marcante, uma figura assim que você não encontra igual, assim, e não é sobre autenticidade de fato, né? Porque aqui nesse livro o Byung-Chul Han vai estar trabalhando a autenticidade como algo que foi materializado, assim, de certa forma, né? Está sendo disposto aí ao consumo, enfim, nessa visão, né? Então, eu até marquei aqui uma frase, né, que fala no livro, que é: os indivíduos expressam a sua autenticidade, sobretudo por meio do consumo. Então, é justamente isso, né, a autenticidade como produto de consumo e o átopos como essa diferenciação, assim, do que é essa autenticidade, né, que aqui ele vai estar se referindo, como eu disse anteriormente, a essa coisa a ser consumida, do átopos, né, que é essa verdadeira diferenciação, essa verdadeira expressão, assim, da singularidade. Enfim, são vários conceitos que ele trabalha, assim, de uma forma bem interessante. E aí, justamente por essa busca do indivíduo em estar ali focado em ser diferente do outro, em se afastar da ideia do outro, em se afastar das semelhanças de ser parecido com o outro, ele fica focado em si mesmo. Então, por conta disso, ele fica preso nesse ciclo, assim, nessa conduta narcisista, né? Dele tá sempre preocupado como que o outro vai estar me vendo, mas, tipo, é muito interessante, assim, né? Porque apesar do indivíduo estar preocupado em se afastar do outro, em ser diferente do outro, ele ainda está preocupado com como o outro percebe ele, para ele ser diferente, para ele se destacar por essa diferença, né? Então é muito interessante que aí ele fica focado em direcionar a atenção a si mesmo, que ele tem que buscar uma autenticidade que ele deve exercer para ser diferente, né? Então é o eu separado do si, né? Ele tá totalmente focado no ego aqui, ele tá focado justamente nessa casca, então ele tá deixando de estimular a expressão
de um caráter, né, que é o átopos, né, ele tá deixando de fomentar o átopos, de fomentar essa parte, assim, de demonstração genuína, demonstração, assim, não embasada em recursos materiais, né, em uma coisa, assim, que você pode comprovar, comprei, então, sabe, então essa compra desse rótulo, assim, sabe, enfim, muito interessante. Minha crítica, assim, a esse livro especificamente, eu já tinha percebido isso nos outros 2 livros que eu li, mas o Byung-Chul Han, ele tem muito esse perfil de fazer associações dessas questões da contemporaneidade, né, da pós-contemporaneidade, enfim, de como o sujeito está se comportando nos dias de hoje, com questões patológicas, psicopatológicas, né, especialmente. Então, para mim, isso é uma coisa, assim, um pouco preocupante, porque, claro, né, tem coisas ali que ele faz muito sentido, se você for parar para olhar de forma teórica, enfim, mas é uma visão, assim, simplista, né, de transtornos que são muito complexos, né, para você estar reduzindo a isso, assim, né, que nem ele falou ali sobre depressão, falou sobre bipolaridade, se não me engano, borderline, ele falou sobre borderline, que eu fiquei assim, estranhei, sabe? Eu com o meu... É que assim, eu fiz quase 1 ano de faculdade de psicologia, daí depois eu saí, mas assim, eu com essa carga teórica, né, fazendo uma crítica aí, como se eu já tivesse título, né, de psicóloga. Não tenho. Mas é a questão de você ter o bom senso, né, de perceber que tem coisas, assim, que você... É interessante, né, fazer essa leitura teórica, mas cuidado com o que você vai estar falando, cuidado com o que você vai estar propagando, porque é muito perigoso você proferir esse discurso de reduzir uma pessoa que tem uma certa condição ali, por exemplo, como que nem eu falei, a depressão, a pessoa depressiva, a pessoa que tem depressão, a isso, sim, sabe? Então, você tem depressão porque você não se conecta com os outros. E ele falava sobre isso na Agonia do Eros também, mas dessa forma, nesse livro que eu achei bem mais forte, assim, bem mais explícito, assim, essa crítica querendo ou não, é uma crítica, né? Com certeza dá de fazer essa leitura aos transtornos, né? Enfim, e eu acredito que o Byung-Chul Han não tem um título de psicólogo, de psiquiatra, então ele tá pisando, assim, num território que ele é um pouco delicado, né? Na verdade, um pouco não, muito delicado, né? Então, eu percebo, assim, que eu entendo o propósito que ele tem, assim, em trabalhar essas questões, em trazer essa leitura, assim, mas é uma coisa a ser... ter um cuidado, né? Porque é difícil, né? Hoje em dia, assim, é complicado, né? Chegar uma informação, assim, simplista, né? Totalmente abrangente, assim, num público, às vezes, que vai aplicar isso e perpetuar esse conhecimento, assim, de uma forma que possa ser danosa para as pessoas que têm, né, essa condição, às vezes, de ter um borderline, de ter uma depressão, enfim, questões assim. Eu vou até pesquisar se ele tem alguma titulação em relação à psicologia, psiquiatria, enfim, para eu ter certeza, né? Ele não estudou nada em relação a isso, ele é formado em filosofia e teologia também, pelo que eu pude entender, se não me engano, já fugiu. Mas então, é uma coisa assim, claro, né, não tô falando pra ele, com certeza ele não vai ver esse vídeo. Se visse, não sei se se interessaria de passar todo esse tempo, porque o vídeo já tá comprido, mas vendo uma mera acadêmica fazendo a leitura do trabalho dele, nem completo ainda, né, porque eu não li o livro todo ainda, mas enfim, mas dessa pessoa, assim, que não tem tanta carga teórica, mas que já tá fazendo uma crítica a ele. Claro, né, eu não preciso ter um diploma para... Como eu falei, eu não preciso ter um diploma em psicologia para entender certos limites, né, em coisas assim. Com certeza, né, é uma coisa interessante, como eu falei, né, só concluindo, é interessante fazer essa leitura teórica, essa leitura, assim, que ajuda, querendo ou não, a entender melhor esses transtornos, mas reduzir eles a isso, né, porque fica, da forma como ele fala, assim, fica meio que sugerido, assim, que a pessoa tem porque ela não sabe, meio como se fosse, assim, uma opção, assim, sabe?
ela tem depressão, ela tem borderline, porque ela não sabe lidar com os outros. Então aprenda a se conectar, aprenda, sabe, a não expulsar o outro, que você vai se curar, sabe? Dá essa ideia assim nas entrelinhas. Então é um discurso perigoso, como eu falei, mas muito interessante, né? Então, enfim, é isso. Eu quero terminar o livro ainda. Quem sabe se eu ficar comovida, como eu fiquei com a primeira parte do livro, eu volte aqui e traga mais impressões. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigada.